noite a todos. O tema de hoje é um tema bastante reflexivo, no sentido de que o Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre, vem norteando essa questão da reencarnação. Que esse tema é tão antigo e nós já sabemos. Mas, em uma única encarnação, é impossível transformar. E nós sabemos disso. Por isso, Deus, que é misericórdia infinita, bondade infinita, nos concede sempre a oportunidade de reencarnar com um propósito de evoluir, de progredir e de ser feliz. Mas é interessante estudarmos algumas máximas que está contida no Evangelho de Jesus, no Livro dos Espíritos, nas obras de André Luiz, principalmente, aonde podemos refletir um pouco mais sobre a importância, a necessidade de conhecermos o nosso processo reencarnatório a que viemos. Como vamos trabalhar essas questões acerca da reencarnação que possa refletir em um aproveitamento. Nós sabemos que nós não estamos aqui mais a passeio, a desfrutar deste planeta de provas e expiações ainda, né? Para ainda um mundo de regeneração que ainda está ainda nessa transição. E nós, como é que nós estamos tratando e vivendo a nossa vida? Como é que estamos aproveitando com sabedoria essa oportunidade de estar novamente no corpo físico, com todas as possibilidades agora, porque nós já conhecemos um pouquinho sobre a imortalidade da alma. Então, nesse aspecto, o trabalho que a codificação nos traz como apoio, como ajuda fundamental para entendermos que é a justiça de Deus, a qual esse capítulo trata com tanto cuidado, com tanto amor, e nos oferece esse entendimento assim. Nesse aspecto, eu gostaria de pedir o autoajuda para ele colocar aqui no monitor, porque eu não consigo ler ali. Walter, você pode ligar o monitor aqui para mim poder... Porque eu preciso ler aqui, mas não tá, amiguinho. Mas quem me ligou? Não sei. Não sei. Fala sério. Ai, fala sério. Fica difícil. Fica difícil trabalhar. Por isso que temos que... Não fui eu, né? Então, como nós estávamos falando, fica difícil, né? Fica quase impossível trabalhar sem conhecer, principalmente, esses processos tão importantes dessa etapa da reencarnação. Aqui, quando se trata do capítulo A Justiça de Deus, essa citação que está no Mateus, no seu evangelho, diz assim: seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então essa ideia da reencarnação, como é tão antiga, já está na Bíblia, já estão debatidas tanto essas questões. Agora nós buscamos a entender, à luz da doutrina espírita, o que nos trata esse capítulo. Se essa ideia é tão antiga, né? E no túmulo de Kardec está lá colocado, na verdade ele diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, que está citada também no livro O que é o Espiritismo. Então, essa ideia que já nos remete a esse trabalho de que nós já estamos nesse corpo, principalmente agora, que não é nossa primeira reencarnação. Quantas já tivemos e quantas teremos? Quantas necessárias se fizer, porque o espírito ainda imperfeito que somos, temos aí uma longa jornada de trabalho, reencarnando sempre. Mas quais serão as condições em que eu quero me reencarnar novamente? Se eu já me conheço, já me percebo, já me encontro em alguns momentos com determinadas dificuldades. Quais serão esses pontos a ser trabalhados? Porque eu estou pleiteando novamente, e é claro que nós iremos reencarnar, porque é da lei o progresso.
Ser feliz também faz parte desse planejamento desta lei, a lei de amor, de justiça e caridade, que Deus nos proporciona, mas requer de nós um esforço constante para progredir. Então, se esse esforço para reencarnar, que é a nossa proposta, o nosso compromisso, a nossa aliança com Deus, aqui ele coloca nesse aspecto para nós, para entendermos o que é a reencarnação. Então, ele diz que a reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dizendo nesse capítulo 4. Então, a reencarnação é essa volta novamente à indumentária carnal. Qual seria o propósito de reencarnarmos? Como eu falei no início, é para estar constante em férias, gozar da vida de todos os prazeres? Claro que não. Quais os momentos que essa proposta de reencarnar nós encontramos infelizes, com algumas dificuldades, doenças, perdas diversas, dificuldades mil, e muitas vezes, quando nós estamos nesse processo já reencarnado, quantas vezes nós chegamos à ideia ou ao pensamento e dizer, peraí, por que eu estou passando por isso? Qual a finalidade dessa dor? Por que agora que está acontecendo isso comigo? Quantas vezes nós pensamos assim, agindo, e muitas vezes contrário totalmente à lei do amor. Por que Deus faz isso comigo? Eu não quero mais reencarnar. Se for para sofrer novamente, não retorno à terra, não retorno ao corpo carnal. Então, são esses questionamentos, essas ideias, essas situações que nos levam a refletir, trazendo os conceitos do Evangelho de Jesus. Se o Pai, que é amoroso, bom e justo, nos trouxe essa proposta como um processo de evolução, quem somos nós para dizer que não estamos evoluindo? Nós chegamos a esse ponto agora, de planeta de provas e expiações. E olha só o quanto nós já avançamos e quanto nós temos para avançar. Ainda mundos felizes, mundos puros. Jesus, o modelo que foi apresentado de perfeição, que nós também iremos atingir. Para isso, esse processo de reencarnar será constante. Agora, como eu quero reencarnar na próxima, vai depender de como nós estamos vivendo essa atual vida. Porque aqui está a chave do melhoramento. Eu posso me projetar com a ideia, com o pensamento, com o sentimento, com todas essas possibilidades de informação que eu tenho acerca do processo de felicidade, do crescimento, de uma vida perene e feliz. Sim, eu tenho toda essa ideia. Mas o que vai nos credenciar, efetivamente nos habilitar para tal, será a vivência aplicada dentro dos moldes do Evangelho de Jesus. Então, não tem por onde. Só vou dar um aviso. Toyota Prius cinza. A luz está acesa. Precisa lá apagar a luz. Vai. Então, vejamos, qual o fim objetivado com a encarnação? O que o Pai amoroso, bom e justo quer com essa conclusão? Se ele nos deu essa possibilidade, através da reencarnação compulsória, da reencarnação livre, qual será o objetivo que ele quer atingir com isso? Porque Deus tem um plano de ação para cada um de nós, isso aí não tem dúvida. Embora muitas vezes a gente pense contrário, que eu estou sozinho, solto no mundo, à deriva, não estamos. Deus está no leme das nossas vidas. Ele traçou junto a nós um processo reencarnatório muito bem elaborado, de acordo com as nossas necessidades para aqui evoluir. E não estamos falando da doença do corpo físico, das doenças psicológicas, nós estamos falando de crescimento do espírito imortal. Então, só ver um processo reencarnatório dentro do ponto de vista físico, dentro da parte material, é limitado. Agora, olha dentro do aspecto ilimitado da imortalidade da alma. O que é uma encarnação com uma dificuldade que nós estamos aqui para vencer. Aí está o grande desafio, o pulo do gato, como diz na Bahia, de podermos passar por essa dificuldade, sanando essas questões
e nos autopromovendo pelo próprio esforço da perseverança, da persistência, da insistência conosco mesmo, porque nós merecemos ser felizes. Então, partindo desse ponto, ele fala que o objetivo é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é justiça? Se não, para qual finalidade de reencarnar? Se aqui tudo vai acabar. Materialmente falando, tudo vai ficar, obviamente. Sairemos daqui da Terra com o quê? Com nada. Materialmente, nada. Tudo vai ficar. Mas sairemos daqui, como espírito imortal que somos, com toda a nossa bagagem do nosso crescimento, dos recursos, de tudo quanto conseguimos verdadeiramente abarcar no espírito, na nossa consciência, para podermos alavancar. Então, a expiação faz parte desse processo. É o plano maior que Deus nos coloca no exato momento, quando nós desafiamos a nós mesmos, quando estamos passando por uma dor, por uma problemática, principalmente. Então, esse é um fim objetivado aqui, o melhoramento da humanidade. Então, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Trouxemos essa questão porque nos constrange muitas vezes quando estamos diante de circunstâncias que crianças sofrem, padecem, nos comove, obviamente, mas nós estamos falando nesse exato momento, e Kardec coloca nessa questão, porque se trata de um espírito. Ele está no corpo de uma criança, mas é um espírito muitas vezes muito antigo. Então, ele fala que a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar a sua morte. Também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 197, 198 e 199 do Livro dos Espíritos. Está aqui colocado, né, uma explicação sucinta, porque vamos ver depois disso o desdobramento de todas essas questões que envolvem a família. Então, quando uma criança sai de um corpo físico ainda com 1 ano, 2, 3, 4 anos de idade, que pode representar aqui, como ele coloca, essa existência interrompida, como? Se nós teremos outra oportunidade. É necessário, muitas vezes, porque o espírito já cumpriu aquela necessidade que estava naquele momento sendo colocado naquele corpo físico. Não tendo mais necessidade, o espírito sai, porque precisamos alavancar o nosso progresso. Então, nessa parte aqui, quando ele coloca que também são não raro, constitui provação e expiação para os pais. E aqui entra a prova maior. Qual é a prova de um pai, de uma mãe, né, que perde o seu bebê, perde o seu filhinho, ou que seja infantil, ou já numa fase adolescente, ou numa fase adulta. Uma perda sempre é um momento muito delicado, muito extremo da vida de qualquer pessoa. Não podemos aqui mensurar a dor de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma avó, enfim. Em relação a isso, porque tanto faz pequeno quanto grande, a dor é significativa e particular para cada um de nós. Mas constitui, como ele coloca aqui, nesse caso, e em outros, que é uma provação para os pais. E como é que eu vou reagir diante dessa prova que Deus me coloca? Como? Como é que eu vou reagir? Ou melhor, como eu vou agir? Reagindo, nós estamos diante da parte material da situação, que a gente reage com agressividade, com a explosão, com a dor, com o choro. Cada um encontra uma forma de reagir. Mas Jesus nos convida a agir, é colocar esse ensino, colocar esse sentimento, essa verdade, esse amor que ele nos ensinou para fazer valer aquele momento. Quem somos nós diante dos desígnios de Deus? Então, constitui uma prova para muitos de nós. E encontrar resignação diante dessa prova e expiação aqui é fundamental. E como nós encontramos, se não em Jesus e no seu evangelho e na justiça de Deus, no seu amor infinito por cada um de nós. E aí, ele vai falar de um capítulo nessa parte
da reencarnação e fluido vital. Porque é interessante, enquanto nós estamos reencarnando com uma proposta de vitalidade, porque viemos com uma carga energética, fluídica, intensa. E lá no mundo espiritual, gente que tem estudado, não sei se os senhores, mas a gente sabe que as obras de André Luiz, ela traz todas também essas informações acerca desse processo reencarnatório. A gente lembra muito bem da reencarnação de Sigismundo, né? Que ele vai tratar dessas questões, mas aqui na reencarnação do fluido vital, que nós saímos do mundo espiritual com uma cota de fluido vital para ser gasta nessa encarnação. E quantas vezes nós utilizamos de forma indevida, né? E nós vamos ver alguns casos aqui, que acelera esse processo, né? Do processo onde vamos desprendendo esse fluido com mais rapidez, que ele poderia ser de uma forma robustecida para fomentar a vida em abundância quando nós bem utilizarmos esses fluidos. E aí entra o pensamento, entra o sentimento. E a oração é uma fonte poderosa que vai nos irrigar, enriquecer e fortalecer esses fluidos junto a nós. Mas ele fala assim, o ponto essencial que precisamos ter sempre em vista é que o perispírito se liga no ato do nascimento de todas as moléculas do corpo. E é por meio do fluido vital, impregnado no germe, que a encarnação se pode realizar, sabendo nós que o espírito só pode atuar sobre a matéria por intermédio da força vital. Dá-se, pois, íntima fusão entre o perispírito e o fluido vital, sendo este o motor determinante da evolução contida no trimônio juventude, madureza, velhice. Já notamos igualmente que cada célula participando da vida geral nos organismos complexos goza, contudo, de tal ou qual autonomia, de sorte que todo movimento nela produzido lhe alterarão o equilíbrio vital. E essa modificação dinâmica logo lhe repercute o duplo fluídico, determinando nele um movimento. Temos assim que toda ação interna ou externa produz um movimento no invólucro perispiritual. Gabriel Delane nos fala isso em Evolução Anímica. Olha a importância do fluido vital no processo da reencarnação. Como eu falei, nós saímos do planejamento reencarnatório com uma proposta de uma determinada cota de fluido vital para viver até 80, 90, 100 anos. A gente tem pessoas que vivem até mais de 100 anos, né? E como fazer essa produção, essa ligação, e nós sabemos que ela está ligada diretamente e tem a ver com o nosso perispírito. Como o pensamento vai interagir, fazendo fluir, né, essa energia, essa força vital para vigorar o corpo físico. Então, nesse aspecto, quanto mais ter uma vida saudável em pensamentos, em sentimentos, aí está a chave, né? De podermos viver e produzindo, trabalhando no bem, para que possamos ter essa vida de abundância. Então, como isso, criaturas que partem do mundo espiritual com essa proposta de viver 80, 100 anos, e quantas vezes nós sabemos que chegando aqui, a gente vai utilizando mal atitudes, pensamento, ações indevidas, que vai encurtando a nossa vida aqui na Terra. Por exemplo, quando nós ingerimos quantidades excessivas, prejudicando a nossa saúde dentro do álcool, das drogas, dos maus pensamentos, dos péssimos sentimentos, isso também influencia. E nós vamos danificando toda a nossa organização fisiológica. O desequilíbrio, parte física, moral e espiritual, vai trazendo uma baixa nessa energia em nós, né? E aí a gente desequilibra, o que era para render e viver até 80, 100 anos, podemos até ser convidados pelas doenças adquiridas aqui na Terra, pelos maus hábitos, e podemos partir daqui com aquela, obviamente, não com o dever cumprido, mas ainda que foi interrompido de uma forma tão brusca por nós, pela falta do conhecimento. E ele vai muito além, dizendo, no final do capítulo, né, desse livro, que é a falta do próprio auto-amor. E conhecendo a verdade maior.
Quando nós nos amamos profundamente, entendemos o que é amar, e esse processo se estende ao compromisso de vida para consigo mesmo, a valorização da vida. Valorizando a vida, nós estamos apreciando e valorizando a Deus, nosso Pai, que nos criou. E aí a gente faz por onde podermos permanecer mais tempo aqui na Terra, tendo vida saudável. Mas a influência do perispírito reencarnante nas células germinais é aqui um aspecto importante que ele vai nos trazer, Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, através do nosso irmão Chico Xavier. Ele traz esse esclarecimento, e é que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Olha só a importância de tudo isso, né? Da influência do nosso perispírito. Por isso, vamos ver mais tarde doenças, deformidades físicas. A gente fala, mas, poxa, como pode acontecer isso e isso? E aqui ele vai explicando para nós. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos, que está faltando um acento, a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, aqui vem todo esse processo nos mostrando essas reproduções dos nossos clichês na nossa consciência. Tudo fica gravado na nossa consciência. Está tudo ali no nosso perispírito, está tudo gravado no espírito. A necessidade de fazermos voltar novamente aquela voz interior, né, de circunstâncias vividas lá no passado, que vai ficando lá. E quantas vezes nós aqui, na repetição do automatismo desses pensamentos, vamos produzindo energias que vão deformando o nosso perispírito. Um pensamento negativo todo dia sendo reproduzido mentalmente, ele vai trazer um dano, com certeza, ao nosso perispírito. Vai intoxicando as nossas energias. E quando nós pensamos negativo, mal, em relação ao outro, aí a situação se torna mais grave, que não só me compromete, mas também se compromete o outro. Então, o processo de reencarnação, muitas vezes, das deficiências que nós vamos trazer no nosso corpo físico ou na parte mental, a problemática, tem a ver com essas sementes vivas que ele coloca aqui, que são reproduzidas nos nossos clichês da nossa consciência, na formação, no processo de um novo corpo. Lá mesmo já começam a fomentar as ideias da necessidade para ver a reparação. E aí a gente vai ver as provas e expiações onde nos colocam para reajustar com esta lei divina, esta lei do amor, lei de ação e reação dentro do corpo físico. E aí ele fala, qual será essa sensação do espírito ao reencarnar? Ele fala que no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão e, pelo nascimento, entra para ela. Então, é uma definição muito bonita que está colocada no Livro dos Espíritos. Então, qual será essa sensação, né? É muito particular, muito íntima de cada um, porque o momento certo de fazermos essa passagem, essa transcendência do corpo físico, sair desse corpo, para muitos que já atingiram um processo evolutivo de vamos colocar assim, de compreensão, de progresso, de elevação, talvez nem tanto, mas para espíritos inferiores, como nós, muitas vezes, é difícil sair do corpo físico. É um processo muito doloroso. E aí ele fala que muito maior e, sobretudo, mais longa pela morte. Então, ele coloca uma definição que nós saímos da escravidão. Então, o corpo físico é uma escravidão, é uma prisão para o espírito. Mas é uma prisão que a gente também não quer sair, quer ficar presa a vida toda. Alguém quer sair, deixar o corpinho? De forma alguma. Então, eu me submeto, eu quero estar nesse corpo, quero estar reencarnado. E a gente fica feliz. Mesmo assim, a gente ainda sofre as consequências de estarmos encarnados e sofrendo dificuldades, né?
Mas nós queremos encarnar, nós queremos estar aqui com certeza. E o que fala a doutrina da reencarnação, a lei de encarnação, em que funda o dogma da reencarnação? Se é tão antigo, já existia tanto tempo, porque não foi inventado pelo Espiritismo, né? Então, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Essa aqui é a porta do amor, porque é o convite que chega no momento que o cidadão está pronto, porque é a porta pelo arrependimento. E a reencarnação é a oportunidade de reparar os nossos erros. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu e melhorassem. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Também está no Livro dos Espíritos. Então, é a porta da misericórdia que chega para nos acolher, nos dando a oportunidade novamente de novos acertos. Agora, abre parêntese aqui, com a proposta da doutrina espírita, as instruções trazidas pelos Espíritos, o esclarecimento do Evangelho de Jesus, fica mais fácil. Fica acessível entender esse processo, não mais como um castigo, mas como um processo evolutivo, facultativo e disponível para todos nós. Então, o Espiritismo realmente é a chave também, que vai abrir, mostra e nos coloca diante de nós mesmos. Então, para isso, precisamos ter o nosso compromisso com a nossa vida. Então, quando ele coloca que o primeiro fator é o arrependimento, e aí a oportunidade vai vir para repararmos esses erros, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, Deus nos ama imensamente. É um amor infinito, porque vai nos dar sempre oportunidades de reencarnar para progredir. Agora, não nos isenta do compromisso do trabalho, da reparação que nós temos que fazer para conosco mesmo. Esse esforço de melhorar deve partir de nós. E a doutrina espírita nos coloca no caminho do entendimento, mostrando todas as possibilidades por onde nós devemos começar. Então, ele diz que é esse caminho também da lei, ação e reação. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrossadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada, desde o berço, em plena fase infantil. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferece, tá? André Luiz, nos domínios da mediunidade. Então, quando ele coloca todos esses complementos que vão significar no processo expiatório, mas que são oportunidades, olhar o ponto de vista da dor, da doença, das deformidades, da deficiência, como uma lição, como uma escola de autotransformação. Então, colocar essa visão, vestir essa ideia, é esse evangelho redivivo, que nós estamos aprendendo a conhecer, que nós estamos aprendendo a vivenciar, que nós vamos vestir para entender que é necessário, muitas vezes, que a criatura venha com essa ou aquela deficiência para reparar os seus erros, fazer o seu próprio exercício, pois lá atrás fomos nós mesmos que pedimos, pelo nosso comportamento, pela nossa vivência. Então, obviamente que são dolorosas reencarnações, né? De tremenda luta expiatória, mas são necessárias a corrigenda, lei de ação e reação, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão e buscarmos aqui, nesse processo, trabalhar para que esses recursos, essa dor, se transformem em valioso ponto objetivado por nós como instrumento de burilar a nossa alma,
curar a alma, curar a nossa moral, curar a nossa parte significativa, eterna, imortal do espírito que sou. E ali crescermos, né? Então, é importante ter esse entendimento. Mas, se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. O evangelho, a justiça divina é todo amor, né? E se trazes alguém contigo, portanto, essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante. É o amor. É fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo. É tratar dessa veste física, tendo esse cuidado, esse respeito por esse momento que nós estamos passando. E, em alguns casos, é a paciência realmente, que é o instrumento que a criatura precisa burilar para poder aprender e aguardar no futuro, que logo mais vai despertar a consciência daquela pessoa, né? Ele fala que a dificuldade como sendo a luz de uma bênção. E às vezes a gente está num momento muito difícil. A gente fala que é uma bênção. Nossa, estou passando por uma dor, uma situação, uma depressão. Oh, que bênção! Ninguém fala, né? As dificuldades como sendo a luz de uma bênção. A gente, não dá, e a gente reclama, a gente, né? Mas é uma bênção. Porque só iremos saber se passarmos pela dificuldade. E se não tem jeito, se não tem como saltar essa fase para jogar o próximo jogo, temos que passar por essa fase difícil. Nós iremos passar com Jesus, com seu amor, com seu auxílio, passaremos e passaremos muito bem. Para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança da vida, fadigados das nossas próprias obsessões, cansados literalmente de sofrer. Essa é a nossa frase, eu estou cansada de sofrer. Quantas vezes a gente pronuncia assim? Mas sofrer como? De que forma eu entendo esse sofrimento? Porque quando ele nos fala que essas dificuldades são uma luz, uma bênção. Como entender esse processo, né? E chega em um minuto em que suspiramos ansiosos, eu quero me curar, eu quero me aliviar dessa dor. E Jesus convida, o meu fardo é leve. E suave é o meu jugo. Ele já nos deixou essa máxima. Então, nós temos que ir ao encontro de Jesus, vivenciando os seus ensinos, praticando para aliviarmos do nosso peso, da nossa fadiga. E irmos ao encontro de Jesus para podermos nos curar. Então, transformar as dificuldades em bênçãos. É isso que ele nos convida. E aqui trouxemos 2 casos só para podermos pincelar, porque o tempo não nos permite, para podermos entrar nesse clima e também convidar os irmãos a estudar, porque eu sei que tem o estudo das obras de André Luiz aqui na casa, e esse livro traz para nós um ensino muito importante, ação e reação. É o caso 1, preparativos para o retorno, são experiências reencarnatórias, né? No livro Ação e Reação, o autor André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Ele fala aqui na Lamação, dá todos os personagens, e o ministro Silas, o André, todas as pessoas envolvidas na trama, né? Para os preparativos para o retorno. Aqui trouxe uma pincelada do caso. Este caso relata a história de Antônio Olímpio. Ele é casado com Alzira, tinha 2 irmãos, Clarindo e Leonel. Para se livrar dos irmãos e ficar com as partes deles na fazenda, Antônio Olímpio planejou o afogamento dos 2 irmãos numa lagoa da fazenda. Alzira, já no plano espiritual, solicitara socorro para o marido desencarnado e para o filho, ambos sob o domínio dos irmãos ensandecidos. Isso aqui é novidade? Nenhuma. A gente vê todo dia isso acontecendo na mídia, é só abrir os jornais, a mídia está cheia de casos semelhantes a esse, pela ambição, né? E quantas vezes essa ambição chega ao extremo do que nós colocamos aqui, que é uma trama onde passam os 2 irmãos, um pela ambição de possuir e querer a herança, ele faz um plano sórdido para matar os irmãos. E a gente vai ver o desenrolar disso no plano espiritual, onde as obsessões chegam para poder trazer agora, que ele está no corpo, esqueceu lá atrás tudo o que fez,
padecendo e sofrendo toda a loucura aqui na terra. Então, esse é um dos casos que eu convido a lerem para poderem trazerem mais informações acerca do que nós estamos colocando como os preparativos para o retorno. E como retorno, aquele desafeto do passado, ele que assassinou, ele que fomentou toda a intriga, planejou o crime, assassinou os irmãos e volta com o compromisso de reparar, acolhendo agora no coração, com o amor da afetividade, que um pai. Então pensamos, olha a lei de justiça de Deus, como é forte, como é poderosa, porque traz justamente aquele desafeto para a reconciliação efetivamente. Então, o que falta é o verdadeiro amor sendo trazido para o seio dessa família, e nós vamos ver quantas dificuldades eles vão passar até chegar ao seu final, à sua plenitude de se reconhecerem, como Jesus coloca, se muito nos amarmos. Então, aqui é um aspecto que a gente pode ver que tudo realmente tem a ver com o que nós estamos presenciando ou que nós já passamos por algumas circunstâncias dentro desse processo da ação e reação. Nada fica sem resposta. Um pensamento, um sentimento, uma atitude nossa, impensada ou não, pode ficar guardada no tempo, na eternidade da vida, mas retornará a nós com um compromisso de ressarcir esse compromisso, essa dívida, em que época se fizer necessário ou que for interessante para o aprimoramento do espírito, mas que nada, absolutamente foge a essa regra aqui de Deus nos ajudar a autocorrigir. No segundo caso também é uma dívida expirante, aqui o segundo caso da experiência reencarnatória também do livro Ação e Reação, do mesmo autor. Era agora um hospital, um triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas não reservava. Ganhando no interior, diversos companheiros acolheram nos gentis e, após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos cientificando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Silas agradeceu a informação e explicou que víamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. Aqui nesse aspecto, nesse trecho que é tão pequeno e simples, mas traz uma consideração importante a todos nós, que é muito comum, quem já não viu companheiros, irmãos nossos em estado terminal. E parece que a pessoa realmente está ali imóvel, né? Que já morreu, que não está ouvindo nada, está inconsciente para a parte física, mas totalmente desperto ainda para a parte espiritual. E quantas vezes os nossos pensamentos, nossas atitudes diante de um companheiro que está moribundo ali, a gente pensa que não tem mais nada e vamos expressando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e aquilo tudo é sentido por aquele irmão que está enfermo. Quantas pessoas que relatam que após sair de um estado de coma, relatam o que viu, o que presenciou, o que sentiu diante de depoimentos, até mesmo de familiares. A gente vai ficar horrorizado com esse caso aqui em particular, onde uma trama de uma eutanásia está sendo fomentada, planejada para tirar do corpo o companheiro, por causa da ambição, por causa da herança. Isso, a gente vê isso também muito comum acontecendo. Mas nós já temos agora em mente que dentro de ação e reação, nós vamos agir diferente, porque somente Deus pode. E só Ele sabe a hora, o momento que nós iremos sair do corpo. Então, nesse pensamento de que Deus nos convida agora a refletir e agir em conformidade, porque nós já sabemos bastante. Então, já sabemos, o que nos falta agora é colocar em vigor esses ensinos, agindo, vigiando e orando constantemente. Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que pode atrapalhar e até impedir uma cura de uma pessoa, muitas vezes. Ao visitarmos alguém no hospital, por exemplo, a atitude nossa deve ser qual? De otimismo, de felicidade, no sentido de sentir o irmão, a alma do companheiro, a alegria cristã que deve estar em nós, a esperança
E a pessoa fala, tem poucos dias, já vai morrer, não sei o quê. E a gente entra no pessimismo, no clima negativo. Contribui em alguma coisa? Não. A nossa posição mental influencia muito. Nós podemos contribuir com a nossa mente em oração. Por isso devemos vigiar os nossos pensamentos para que eles não atrapalhem, não prejudiquem que está passando por este momento. E aí, concluindo, ele vai nos dizer ainda, reencarnação, bênção divina. Cada encarnação é como se for um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que ajudarão a realizar em si mesma. Então, a reencarnação, ela é uma bênção, sim. E é dessa forma que Deus nos convida a valorizar a nossa atual existência. Aprender a nos amar verdadeiramente, não importa o que estejamos passando, quais as dificuldades que chegam aos nossos corações. O que nos interessa é continuar firme, nos amando e nos querendo bem e trabalhando para a nossa felicidade. A dor na carne é um estágio necessário para o aprimoramento da alma. É um mecanismo que é aquele ditado mais popular, mais repetitivo, mas é a pura verdade. Se não formos por amor, iremos pela dor. É o convite, é a estrada mais dolorosa pela opção que nós fizemos. E se é esse caminho que vai me libertar, que nós nos coloquemos a serviço, desde já. Porque se essa está doendo, eu não faço nada, imagine a próxima, o que não vai acontecer. Não é amedrontando e nem colocando medo, é esclarecendo e colocando um ponto final aqui, se eu posso fazer isso agora, fazendo a dor parar. Então, quando ele nos convida a perdoar, sempre quanto necessário se fizer, é porque ele já prevê. Se não fizermos essa caminhada do perdão, da resiliência disso agora, mais tarde vai acarretar em uma problemática bem mais difícil ainda. Então, pelo entendimento, não é melhor realizar agora? Então, nós já temos todo esse material de informação. O que nos falta é colocar em prática. Então, quando ele diz, por esse motivo, o ser humano deve amar sua existência de lutas e amarguras. Então, foi eu que escolhi viver. Foi eu que escolhi vir para essa vida, para reencarnar nessa família, para receber esses filhos. É um compromisso que eu fiz no mundo espiritual. E quando chega aqui, a gente fala, não dá não, tá difícil, agora não quero mais e tal, né? Então, devemos amar até mesmo as dificuldades, é isso que ele coloca. Porque só quem sabe o que é dificuldade é que já passou. Teoricamente, eu posso aqui imaginar o que seria uma dificuldade se eu nunca tive. Imagine, planeta de provas e expiações, tem alguém que não passou por uma dificuldade? Não existe, pelo menos eu não conheço. Quem não chorou? Quem ainda não teve uma dificuldade física, moral, espiritual? Então, ele fala que é nessas lutas de amargura que nós vamos nos autoconhecer. Então, é um trabalho, né? A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança. É para sair desse estágio para outro, de promoção, de felicidade. É quando a gente sai de uma dor, a gente fala, graças a Deus, que bom, estou livre dessa doença, estou isso, né? É igual um cartão de crédito. A pessoa, terminei de pagar. Graças a Deus. Não, nós estamos tratando da nossa vida. Quando a gente vai transpondo as dificuldades, superando as dificuldades, o espírito cresce, robustece de força e luminosidade se acende. E então, Deus, Pai amoroso e justo, que é a nossa última conclusão. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. É muito interessante, né? A justiça só humana, a de Deus, ela não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por ser de infinita misericórdia, não devemos pensar que Deus seja inexorável. Deixa sempre abertas
as portas da redenção. Allan Kardec está no livro O Céu e o Inferno. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, e nolo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Então, se Deus é misericórdia infinita, amor absoluto, mas ele, como está colocado, ele não é cego. Ele nos dá a oportunidade, sabe de tudo, somos crianças ainda, né? Então, ele nos convida pela porta da reencarnação, que é a misericórdia, para atender a cada um de nós. E particularmente, Deus nos atende, nos ouve, nos ama, nos aconselha, nos acolhe, compreendendo sempre que somos crianças ainda, imperfeitas, fazendo, e quantas coisas nós recorremos a ele, a maioria das vezes, no momento de dor. De alegria são poucas vezes, né? A gente coloca fazendo uma comparação. Então, a mais elevada concepção que podemos obrigar nesse santuário foi o que Jesus nos apresentou, nos mostrou um Pai amoroso, bom e justo. Justiça. Justiça com sabedoria e, acima de tudo, amando incondicionalmente a cada um de nós. Porque ele sabe que temos a vida inteira para atingir a perfeição. Esse é o sabor do caminho do trabalho a qual cabe a cada um de nós realizar. Então, o passado é história, o futuro, um mistério. E o presente, uma dádiva. Estar reencarnada é ter recebido esse presente de Deus para cada um de nós. Então, fica aqui as nossas considerações e convidando para estudar, continuar estudando as obras de André Luiz, que tem muito sobre isso, e toda a codificação também. Boa noite.